Hoje, no programa Está Escrito, perguntas e respostas com o nosso amigo, o Dr. Ferreira. Fique conosco para ouvir as respostas a algumas das perguntas mais comuns em termos de saúde, alimentação. Nós voltaremos dentro de um minuto com o Dr. Ferreira. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Dr. Ferreira, bem-vindo mais uma vez ao Está Escrito. O prazer é meu. E gostaria de agradecer a sua gentileza em responder algumas perguntas. Bem, não vai ser um exame. Bem, eu sei, Tá bem. Eu sei que você, como médico, já passou por muitos exames difíceis, mas nós temos aqui algumas perguntas que o pessoal preparou e algumas perguntas comuns, eu creio, e gostaríamos de ouvir as suas respostas, as suas ideias. Bem, vamos começar que para os portugueses eu acho que é um assunto importante. O vinho. O vinho diz ser bom para o coração. Será que é verdade? O pessoal fala de um estudo francês, eu acho que foi, que diz que um pouquinho de vinho tinto ajuda o coração. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, Bill, é um prazer estar aqui no programa. Eu lembro-me de estar na Faculdade de Medicina no final da década de 80, quando saiu o primeiro estudo que indicava que os franceses, que apesar de consumirem a gordura saturada de origem dos produtos animais, etc., morriam menos. Portanto, havia menos franceses a morrerem de doenças do coração do que deste lado do Atlântico, em pessoas que consumiam também as gorduras saturadas, etc. Então, foi-se à procura da resposta, certo, da razão para isso. E uma das sugestões dada pelo estudo é que talvez o vinho que é consumido com regularidade em França, à hora das refeições, talvez tenha uma importância nisso. E portanto, isso foi a sugestão dada por esse estudo. E, a partir daí, claro, imagino que os meus colegas que gostavam de beber, aquilo foi uma festa lá na universidade, não é? Foi uma festa porque agora eles tinham uma razão que justificava a sua bebida. Mas depois, à medida que a pesquisa foi evoluindo, chegou-se à conclusão, bem, de que não era bem o vinho, mas há alguns fitoquímicos, isto é, substâncias naturais que estão presentes na uva, especialmente na uva preta, que têm um efeito protetor para as doenças do coração. São fitoquímicos, como um deles, por exemplo, o resveratrol, e descobriu-se que essas substâncias são boas para o coração. Ora, depois havia ali um bocadinho de confusão. Então, isso já não é o vinho, mas é o sumo de uva que realmente tem isto. E o sumo de uva preta é o sumo de uva melhor. E depois começou-se a falar muito, e a pesquisa continuou a ser feita nesta direção, que mesmo o consumo moderado de bebidas alcoólicas tem alguns efeitos negativos para a saúde. Por exemplo, aumenta o risco de cancro, por exemplo, o risco de cancro da mama em mulheres pós-menopausa, aumenta o risco de doenças do aparelho digestivo, do fígado, e depois há a grande questão do álcool, mesmo em moderação, é que não dá para prever quem é que começa a tomar álcool em moderação, quem é que vai ficar dependente do álcool, certo, e tornar-se um alcoólico. Isso é muito difícil de prever. E mediante todos os aspectos negativos, e porque não era somente o vinho que tinha aqueles benefícios, então a Organização Mundial de Saúde, em todas as instituições, disseram, bem, embora possa haver alguns benefícios em tomar o vinho, nós não recomendamos o vinho como profilático, isto é, na prevenção, certo, das doenças do coração, porque temos que ver isto tudo em contexto, lógico, não é? Lógico. E eu recomendo aos meus doentes, olha, não recomendo o vinho,
Certo. Mesmo os doentes que têm problemas de coração, não recomendo o vinho. Recomendo um bom sumo de uva. Certo, ok. Um sumo de uva puro, Certo. que tem o tal resveratrol, ou então comer bastante uva. Mas pronto, a uva não existe todo o ano, não é? Lógico. Mas beber um bom sumo de uva à refeição e que tem o mesmo efeito protetor que o vinho. Interessante. Então, o sumo de uva tem as mesmas propriedades positivas sem o efeito negativo do álcool. Do álcool, exatamente. O sumo de uva preta, tem essas propriedades. Tem que ser um sumo de uva puro, natural puro, não é? E que também tem esses efeitos protetores. Então, porque se fosse a presença do álcool que fosse um benefício, então vodka ou whisky também teria, né? Então... Para o álcool ter algum benefício para as doenças de coração, teria que ter que ser consumido em quantidades enormes, o que isso é muito mau para outras partes do corpo e que pode levar à morte mesmo, à morte precoce. Então, em vez do vinho, um bom suco de uva natural. Sim, e também não em excesso. Metade de um copo, 1,5 decilitro, 2 decilitros no máximo, à refeição, e ótimo. Excelente. Bem, as perguntas não são tão difíceis, né? Vamos ver mais outra aqui. O que é que o Dr. Ferreira diz sobre os adoçantes? São melhor que o açúcar? Agora existe uma onda, né, de pessoal que quer diminuir o açúcar, então está usando adoçantes artificiais. E tem havido muita discussão sobre isso. Sua opinião? Vamos então contar um pouco a história dos adoçantes. Os adoçantes, há muitos anos, não eram comuns utilizarem-se esses adoçantes artificiais. Certo. Não é? O adoçante, para dar um paladar bom ou ao café, ou ao leite, ou aos bolinhos, o adoçante era o açúcar. Lógico. O açúcar, normalmente o açúcar da cana, a cana do açúcar, ou então o açúcar de beterraba. Nos Açores, ainda me lembro de há uns anos, ainda quando era criança, lá visitar e ver uma fábrica de açúcar de beterraba. De beterraba, exatamente. Portanto, o açúcar que é a sacarose, aquele açúcar branco. Só que esse açúcar, portanto, um cristal, tem muitas calorias. Tem muitas calorias, mesmo o mel tem muitas calorias, a frutose tem muitas calorias. Então, com o aparecimento da obesidade, o aumento da obesidade, do excesso de peso, e também com o caso de haver mais e mais diabéticos, começou a surgir a necessidade de continuar a termos o paladar docinho, não é? Mas sem as calorias, e começaram a aparecer os adoçantes. O adoçante mais comum é o aspartame. É um adoçante que já é utilizado há bastantes anos, mas que tem sido associado a certos riscos para a saúde. Há estudos que mostram que, mesmo em quantidades moderadas, portanto, abaixo do nível máximo recomendado, mesmo nessas quantidades, poderá aumentar o risco, por exemplo, de certos tipos de cancro. E aí a pessoa começa a ter uma grande preocupação. Porquê? Por exemplo, para quem quer ter uma alimentação com menos calorias, certo, alguém que tem um problema de excesso de peso ou obesidade, esta pessoa não quer comer os açúcares. Lógico. Quer comer as coisas doces, mas sem o açúcar. Lógico. E normalmente, quando se vai para as bebidas light, que são adoçadas artificialmente, quando se vai para outros produtos light adoçados, a pessoa consome aquilo em certas quantidades, não é? E a pessoa começa a ter medo. Claro que se há essa questão, se há uma dúvida, eu prefiro evitar. Eu prefiro evitar e ir à procura de outros açúcares. Digo-lhe já que o próprio açúcar branco, se nós queremos a coisa muito doce, claro que temos que pôr ali várias colheres de chá para adoçar. Mas eu pessoalmente não vejo um perigo, a não ser que a pessoa seja diabética, em pôr metade de uma colher de chá numa chávenazinha uma chávena de chá, não é? Metade de colher de chá de açúcar para adoçar. Eu penso que isso é mais saudável do que pôr o aspartame, mesmo em quantidades. Agora, se a pessoa realmente gosta de coisas muito doces, eu penso que temos que reeducar o paladar, primeiro. Segundo, mas se quiser outro adoçante, há vários adoçantes no mercado, alguns adoçantes que poderão ser ainda já aceitos ou não no Canadá ou nos Estados Unidos. Há um que é a stevia,
que tem sido o seu padrão de segurança, tem passado os testes, não é? E que parece ser um bom substituto do aspartame. Poderão ser necessários mais estudos, mas eu penso que por agora é um bom substituto, também sempre consumido em moderação, claro. Doutor, só no assunto do açúcar, existe diferença entre o açúcar branco e aquele açúcar mascável, como é que eles chamam? Mascavado, o açúcar castanho, o açúcar exato. mascavado. Sim, o açúcar mascavado é um açúcar mais rico. Okay. Sabe que o açúcar branco praticamente são cristais de sacarose. E tem muito poucas vitaminas e tem muito poucos sais minerais. Portanto, e o açúcar mascavado é um açúcar que é mais rico, tem mais vitaminas, tem mais sais minerais. Então é preferível, aquele é um açúcar mais rico do que o açúcar branco, sim. Mas mesmo esse, consumido em moderação. Mesmo o mel tem que ser consumido em moderação, pequenas quantidades, porque o mel tem bastante açúcar. É uma mistura de açúcares, mas também tem bastante açúcar. Portanto, a moderação é muito importante aqui. Bem, para as pessoas que gostam da comida, dos bolos, as coisas bem doces, a minha mãe sempre dizia, o paladar educa-se. O paladar educa-se, exatamente. Bem, vamos mais uma pergunta. Os médicos dizem que devemos comer peixes para evitar as doenças do coração. Será isto verdade? O pessoal fala muito dos óleos, né? Óleos de peixe, etc. Olhe, hoje diz-se que comer peixe é mais saudável do que comer carnes. Porquê? Porque nos anos 80, outra vez nos anos 80, começaram a surgir estudos que diziam que pessoas que comiam peixe regularmente tinham menos riscos de morrer com um problema de coração do que aqueles que não consumiam peixe regularmente. Foi-se à procura da razão e descobriu-se que alguns tipos de peixe, especialmente o peixe gordo, o português gosta muito da sardinha. Sardinha, aqui nos Estados Unidos e no Canadá e nos Estados Unidos, portanto aqui é o salmão, é mais o salmão. Esses peixes são ricos nos óleos que têm características especiais. São os famosos, é o famoso ômega 3, os óleos ricos em ômega 3. E que esses ômega 3 podem proteger o coração, de várias maneiras, podem proteger o coração e as artérias. Chegou-se à conclusão que os ômega 3 têm qualidades anti-inflamatórias, portanto, reduzem a inflamação. E digo já que quando temos uma artéria, um tubo, com placa, há sempre um certo grau de inflamação ali à volta que vai provocar mais placa a ser depositada. Portanto, os ômega 3 reduzem a placa. Os ômega 3, inclusive, podem facilitar com que as plaquetas são célulazinhas do corpo, que, por exemplo, eu vou aqui desenhar, nós temos, por exemplo, aqui uma artéria, não é? E quando se corta, quando se está a cortar batata lá em casa, por exemplo, corta-se, e corta um vaso sanguíneo, uma veia, por exemplo. O que é que as plaquetas fazem? As plaquetas são célulazinhas pequenas, que quando vem aquele buraco ali, dizem, temos que tapar aqui o buraco. Vai então formar uma rolha para tapar aquilo. Ora, as plaquetas vão aqui e elas todas se juntam para pôr a rolha no buraco. Agora, imagine isso acontecer numa artéria do coração, por exemplo, numa artéria coronária, em que pode haver ali uma quebrazinha naquela membrana. E o que é que as plaquetas fazem? Podem ir ali e formar mais uma rolha. Não é? Ora, isto no coração é muito perigoso. E está associado a muitos infartos. Então, os óleos ômega 3 podem ter um efeito também protetor. Isto é, não permitem que as plaquetas se juntem muitas e formem aquela rolha. Agora, a questão é a seguinte. E outra coisa, os ômega 3 também podem ter um efeito redutor no colesterol total. Mas é assim, o peixe, por exemplo, a sardinha tem colesterol. E tem muito mais colesterol que, por exemplo, que o atum. Só para lhe dar em comparação, por exemplo, 100 gramas, tem aqui uma posta de atum, 100 gramas.
e tem uma posta de sardinha, não é posta de sardinha porque elas são pequenas, mas tem aqui 100 gramas de sardinha, o atum tem cerca de 25 miligramas de colesterol. A sardinha já tem 120 miligramas de colesterol, quase 5 vezes mais. Uau. Mas a sardinha tem ali o ômega 3, que o atum tem muito pouco. A ver? Então não se sabe bem, há aqui a questão, será que nós estamos a dar o melhor dizendo às pessoas para comer peixe? Porque o peixe também tem colesterol. Vai reduzir um pouco o colesterol, mas será que isto é o melhor? Certo. Então há pessoas, e eu também subscrevo essa ideia, que diz assim, bem, então por que não ir buscar os ômega 3 a uma fonte que não tem de colesterol? Ok, então existem outras fontes. Exatamente, existem outras fontes, talvez não tenha tanto como o peixe, mas também não tem colesterol. Certo. Portanto, e há fontes naturais de substâncias semelhantes ao ômega 3, ou que vão tornar-se ômega 3 no corpo, que, por exemplo, a semente de linhaça. Ok. Eu sei que muitos espectadores ainda se lembram das papas de linhaça, Eu lembro. que punham aqui no peito, não é? Exato. Pronto, é semente de linhaça, faziam papas daquilo. A semente de linhaça é muito é muito boa para a saúde, porque tem ômega 3. Pronto, em precursores de ômega 3, mas é mais ou menos a mesma coisa, que vai proteger o coração das doenças. O abacate, a pera abacate, que começa a existir agora muito em Portugal, aqui ainda já se compra com facilidade, é um bocadinho caro, mas também é uma boa fonte de ômega 3. As nozes, nozes, é uma boa fonte também. As amêndoas, também uma boa fonte. Portanto, há outras coisas que, como a pessoa não está a comer tanto colesterol, mesmo que coma menos quantidade, tem proteção para o coração. Interessante. Portanto, e comparando com a carne, claro que é mais saudável comer peixe do que carne, mas eu digo então, olha, nem peixe nem carne, como as doenças que temos do coração são tão comuns e o cancro, então que a pessoa faça uma alimentação o mais vegetariana possível. Excelente, muito obrigado. Bem, vamos mais uma pergunta. Mais uma pergunta. As carnes brancas são mais saudáveis do que as carnes vermelhas? O pessoal costuma falar, não coma tanta carne vermelha, como mais frango. Será que Sim. mais saudável? Mais uma vez começou com a história toda do aumento das doenças cardiovasculares. Se eu olho para um bife, um bife vermelho, e tiver aqui a carne branca de galinha, mesmo sem eu saber nada de colesterol, mas se souber que uma delas é pior para a saúde, qual é que acha que as pessoas vão dizer que é pior para a saúde? O bife. O bife, porque tem o sangue, tem assim um aspecto mais grotesco, a gordura, etc. A carne branca fica com a boa fama, não é? Certo. Mas pronto. Em termos de colesterol, quando comparamos a carne de bife com a carne de galinha, se tirarmos a pele da galinha, então a carne de galinha tem um bocadinho menos colesterol que a carne de bife. Estamos a falar, por exemplo, de 72 miligramas para a carne de galinha sem pele e 80 miligramas quase igual. Mas agora, se eu puser a pele naquela carne, por exemplo, no peito de galinha, certo. Se eu puser a pele, aquela carne tem mais colesterol que o bife. Mais que o bife? Tem mais que o bife, com a pele. Com a pele. Eu lembro-me, antes de mudar a minha alimentação, eu lembro-me de comer frango no churrasco, ou então frango assado, não é? Mas com a pele em cima. Aquela pele tinha um gostinho muito, muito especial, não é? Portanto, agora, há outra questão aqui. Se for só para o colesterol, é ela por ela, não é? Mas o frango tem menos gorduras saturadas do que a carne de bife. O que faz com que o frango possa ser uma melhor opção para o bife. Mas, mais outra vez, eu vou dizer, quer dizer, nem uma nem outra são a melhor opção para o nosso corpo. Portanto, especialmente consumidos na quantidade que nós consumimos aquilo hoje. Eu disse num programa aqui também, no passado, que eu às vezes pergunto às pessoas que estão nas palestras o que é que comia quando era jovem. Aqueles jovens com o cabelo branco, não é? Não são velhos, os velhos são os trapos. Mas eu perguntei, ele disse, doutor, era o feijão, era o grão, a broa de milho, era as hortaliças, a couve, tudo. E eu pergunto, então e a carne e o peixe? Doutor, isso era só Isso é verdade.
fins de semana e em dias de festa. E olha lá. E digo-lhe uma coisa, e muitas vezes as pessoas me dizem, uma sardinha dividido a 3. E cada um tinha... E depois tirava-se à sorte quem ia ficar com a cabeça, não é? Portanto, a não ser que as pessoas vivessem perto do mar, não é? Mas é bom aprendermos dos antigos. É bom aprendermos dos antigos. E consumirmos em moderação e para uma alimentação o mais vegetariana possível, com mais hortaliças, cereais, etc, etc. Muito obrigado. Bem, vamos... Tem várias perguntas aqui, o tempo está passando, não é, doutor? O café faz bem à saúde? Oh, essa é uma questão difícil, sabe? O português naturalmente gosta de café. E então, o café, primeiro temos que ver, o café é um cereal. É um cereal, pronto, é um bagozinho que é torrado e aquele cheirinho, não é? Aquele cheirinho tem uma atração especial. Só que o café tem sido associado a vários problemas. Pronto, há pessoas que defendem o café, há outros que atacam o café. Há pessoas que dizem que o café, há estudos que podem revelar que o café é bom para a prevenção da doença de Parkinson, para isto, para aquilo, etc. Mas o café também está associado a um aumento de tensão, a um aumento de risco da tensão arterial alta. Há alguns estudos que revelaram que poderá aumentar o risco de doenças cardíacas. Há outros estudos que mostram que não, isso não aumenta, até diminui o risco de doenças cardíacas. Mas há uma questão aqui importante. O café é um produto que cria habituação. Porquê? As pessoas, quando tomam o café, não é só pelo cheiro. Quantas pessoas de manhã se sentem assim e precisam do café para acordar? Portanto, essas pessoas estão a funcionar com um químico, uma droga, é um químico que está ali, que os está a manter ativos. Eu penso que há melhores alternativas para isso. Portanto, é um estado que não é um estado natural. O corpo está cansado. O corpo quer descansar, mas não está a fazê-lo porque está sob a influência do café. E eu penso que é importante nós irmos para resolver a questão. Porquê que está cansado? Descansar. Para não ter necessidade de beber o café, não é? E então eu até sugeria que as pessoas substituem o café, por exemplo, por beber bastante água, ou então um café de cereal, uma cevada solúvel, etc., que não tem aqueles efeitos negativos que ainda se está a descobrir cada vez mais, e que assim faça um regime mais saudável. Obrigado. Bem, quem sabe temos tempo para mais uma. Os sumos são naturais, seriam eles melhor bebida do que a água? Muitas pessoas pensam isso, porque é natural, sumo de laranja, está cheio de vitaminas, etc. É assim, quando eu faço um copo de sumo de laranja, eu preciso pelo menos 3 ou 4 laranjas. E vou consumir as calorias e a energia de 3 ou 4 laranjas. Quando eu como uma laranja só, eu estou a comer a fibra e aquela fibra chega ao estômago, incha um pouco e diz assim, ei, alto lá, como mais uma, mas chega, não é? Então, os sumos são bons, mas têm um excesso de calorias que depois vão para onde? Vão para as despensas. Vão aumentar o risco da obesidade. Portanto, os sumos podem ser bons em moderação. Eu normalmente digo à pessoa, olha, metade do copo de um sumo à refeição, ou a meio da refeição, mas manter-se por aí, não consumir em excesso. Ir para a água. A água é a melhor bebida. No passado o senhor falou 1,5 litro, 2 litros de água, né? Por dia? Recomendável? 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Excelente. Bem, eu acho que nós temos mais ou menos 1 minuto, mas vamos ver. Qual é o melhor óleo para se utilizar? E qual é o melhor óleo para cozer, para a cozinha? Eu dou-lhe a resposta em 5 segundos. O azeite. O azeite? O azeite. E nós, entre portugueses e brasileiros, estamos seguros. O azeite é o melhor óleo. Em moderação, nada de regar aquelas saladas, não. Em moderação, mas o azeite é o melhor óleo que nós temos hoje. Mas também cuidado e não abusar nos fritos. Não abusar nos fritos, porque realmente isso é mau para a saúde. Tem muitas calorias, tem outras questões relacionadas com a saúde, mas definitivamente o azeite. Uma salada com azeite, um pouquinho de sumo de limão, será que existe coisa melhor? Não. Tomatinho, alface, cebola, picadinha, ótimo. Dr. Ferreira, outra vez, muito obrigado. E como é o nosso costume, nós vamos orar ao terminar nosso programa. Querido Deus, muito obrigado
pela abundância de comidas naturais que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pelas informações que recebemos hoje e nós te suplicamos que o Senhor nos dê o poder através do Teu Santo Espírito para colocarmos essas lições em prática na nossa vida. Esteja com cada telespectador hoje, nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Cada um de nós, a certo ponto da nossa vida, enfrenta a realidade que nós estamos ficando mais velhos e temos que nos cuidar com a saúde, aquilo que comemos, a maneira que vivemos a nossa vida. Para ajudar os telespectadores a fazerem esse tipo de mudança em sua vida, nós temos uma revista aqui chamada Saúde e Lar. Foi publicada em Portugal, tem muitas informações importantes e nós gostaríamos de oferecer esta revista para vocês, de graça. Aqui está a informação necessária para pedir a sua cópia. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, Dr. Ferreira, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença, a sua gentileza e bondade em estar disposto a responder as nossas perguntas. Prazer. Quem sabe uma palavra para encerrar o nosso programa hoje? Bem, mais uma vez eu vou dizer que é importante não só ouvir, mas pôr em prática. Mas gostava de deixar aqui uma palavra de alerta. Não é? Muitas vezes, quando nós estamos muito contentes em pôr algo em prática, nós queremos enforçar isto lá na família toda. Depois podem-se criar alguns problemas. Certo. Não é? O filho não quer, ou a filha não quer. O melhor é nós começarmos de uma forma muito gentil a pôr em prática. Muito gentil a pôr em prática. E depois atraindo positivamente os que estão ao nosso redor. E não usar martelos, nem cacetetes, nem nada disso lá em casa. Portanto, positivamente, envolvermos-nos com a família, fazermos atividades ao ar livre, irmos passear, envolvermos mais. Então as outras coisas virão a seguir. Muito obrigado por esse conselho. Amigo telespectador, na próxima semana nós estaremos aqui de novo, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.